Volodymyr Zelensky quer Rússia fora do Conselho de Segurança da ONU. Líder ucraniano diz que o terrorismo não pode ficar impune ao nível de Estado. Reviravolta na cimeira da NATO. Turquia concorda com a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica. Enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry avisa em Lisboa que o planeta não se pode dar ao luxo de esperar pelo fim da invasão russa na Ucrânia. Referendo consultivo sobre a independência da Escócia, o governo escocês propõe um referendo a 19 de outubro de 2023. Volodymyr Zelensky pediu a expulsão da Rússia do Conselho de Segurança da ONU. O presidente da Ucrânia fez o apelo durante uma reunião extraordinária do organismo, convocada devido ao ataque russo na cidade de Kremenchuk e na qual participou por videoconferência. De acordo com Zelensky, a Carta das Nações Unidas prevê a expulsão do Conselho de Segurança de um país que viola de forma persistente os princípios consagrados na Carta, como é o caso da Rússia. O chefe de Estado ucraniano disse ainda que, apesar de a ONU não ter uma definição legal de terrorismo de Estado, um país ou organização que mate pessoas pacíficas tem de ser reconhecido como terrorista e inimigo de toda a humanidade e que o que é punido ao nível individual e de organizações criminosas não pode ficar impune ao nível de Estado. A Rússia respondeu e insistiu uma vez mais que as suas operações não tinham como alvo infraestruturas civis. De acordo com o adjunto do representante permanente nas Nações Unidas, Dmitry Polyansky, não foi atacado nenhum centro comercial em Kremenchuk. Foi sim feito um ataque com armas de precisão a um hangar onde se encontravam armas e munições enviadas pelos Estados Unidos e por países europeus. Pouco depois, Kiev divulgou o que disse ser um vídeo do momento em que o míssil atingiu o centro comercial, captado por uma câmara de videovigilância. Para Moscovo, o incêndio no centro comercial deveu-se à detonação das armas ocidentais. De acordo com as autoridades ucranianas, o ataque provocou pelo menos 20 vítimas mortais. Na Ucrânia, cerca de 40 pessoas continuam desaparecidas, na sequência dos ataques russos com mísseis que atingiram esta segunda-feira um centro comercial em Kremenchuk, no centro do país. Muitos ucranianos conseguiram fugir, como é o caso de Daria. Havia a sirene, o ataque aéreo, por isso começámos a correr em direção à saída das traseiras e 3 minutos depois houve a explosão. Tínhamos vidros por todo o nosso cabelo e roupa, havia também fumo, era assustador. A Ucrânia acusa a Rússia de ter levado a cabo o ataque e expôs os restos de um míssil de 11 metros de comprimento e que pesava mais de 5 toneladas. Não havia aqui nada militar. Moscovo nega ter sido o autor dos disparos e acusa o Ocidente de ser o culpado por fornecer armas à Ucrânia. Um depósito onde chegam armas e munições americanas e europeias foi bombardeado. Como resultado da detonação das munições, o centro comercial vazio, situado nas imediações, pegou fogo. Digo isto porque quanto mais armas são fornecidas e concebidas para prolongar o conflito, mais sofrimento será causado aos civis. As autoridades estimam que estariam entre 200 a 1000 pessoas dentro do centro comercial no momento do ataque. Entretanto, os bombardeamentos russos continuam noutras zonas do país, como é o caso de Lysychansk, no leste. Uma verdadeira reviravolta na cimeira da NATO em Madrid e mais uma arma contra Moscovo. A Turquia concordou com a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica. O acordo foi assinado horas depois da reunião entre o presidente turco, o chefe de Estado finlandês, a primeira-ministra sueca e o secretário-geral da NATO. A Turquia, a Finlândia e a Suécia assinaram um memorando que aborda as preocupações da Turquia, incluindo questões sobre a exportação de armas e da luta contra o terrorismo. Nenhum aliado sofreu ataques terroristas mais brutais do que a Turquia, incluindo do grupo terrorista PKK.
A Finlândia e a Suécia, dois países vizinhos da Rússia, pediram para aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, poucas semanas após o início da invasão russa à Ucrânia. Mas Recep Tayyip Erdogan não queria ceder. O terrorismo era, de resto, uma das principais reticências do presidente turco, que acusava estes dois Estados de apoiarem o terrorismo, pelo facto de darem asilo a militantes do PKK, um grupo separatista curdo considerado terrorista por Ankara e também pela NATO. Espera-se que os três países envolvidos esclareçam melhor as condições deste acordo ainda esta quarta-feira. Há vidas em jogo com a guerra e com as alterações climáticas. O antigo secretário de Estado norte-americano, John Kerry, pediu na Conferência dos Oceanos que decorre em Lisboa ambições, ações concretas e necessidade de ligar os oceanos à redução de emissões. Mas antes deu um recado aos líderes mundiais. Enquanto as ações da Rússia na Ucrânia são repreensíveis, não podemos permitir nenhuma das desculpas que coloquem a Ucrânia no caminho do trabalho que temos de continuar a fazer esta semana. O ambiente e o clima não pararam devido à invasão. Uma urgência partilhada pelos restantes participantes nesta conferência organizada pela ONU. Os oceanos estão sob uma ameaça crescente da pesca excessiva, das alterações climáticas e da poluição. É por isso que temos de concluir rapidamente o robusto tratado para a gestão dos oceanos baseado na pesquisa e na ciência. Neste segundo dia da Conferência dos Oceanos, debateu sobretudo a economia sustentável e a conservação dos ecossistemas marinhos. Conscientes de que é muito difícil chegar a um acordo mundial, os representantes dos vários países aqui presentes na Conferência dos Oceanos pedem que, de forma autónoma, os governos comecem a tomar medidas urgentes para salvar os oceanos. Sérgio Ferreira de Almeida, em Lisboa, Portugal, para a Euronews. O próximo referendo pela independência da Escócia já tem data, 19 de outubro de 2023. A primeira-ministra do país fez o anúncio ao Parlamento Regional e avançou as condições em que será realizado este referendo consultivo. O projeto de lei afirma que a questão no boletim de voto deve ser tal como era em 2014. Deve a Escócia ser um país independente? Finalmente, o projeto de lei inclui a data proposta para a realização do referendo. De acordo com o claro mandato do governo, trata-se de uma data dentro da primeira metade deste mandato do Parlamento. Posso anunciar que o governo escocês propõe que o referendo da independência se realize no dia 19 de outubro de 2023. Londres opõe-se à realização de um referendo sobre a independência e recorda que em 2014 55% dos eleitores apoiaram a permanência no Reino Unido. Com base nessa votação, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirma que um referendo deste tipo só pode acontecer uma vez em cada geração. O governo jordano promete uma investigação exaustiva às causas da explosão que na segunda-feira matou 13 pessoas e deixou feridas cerca de 260 no porto do Mar Vermelho de Aqaba. Entre os mortos há 5 cidadãos estrangeiros. Entre os feridos, que foram visitados pelo primeiro-ministro esta terça-feira, há numerosos cidadãos asiáticos. O acidente ocorreu quando uma grua que carregava tanques de cloro no navio deixou cair um deles, causando uma enorme explosão de fumo amarelo tóxico. As causas do acidente são ainda desconhecidas. Ghislaine Maxwell, condenada a 20 anos de prisão nos Estados Unidos, o tribunal deu como provado que foi cúmplice e facilitadora do abuso sexual de menores levado a cabo pelo antigo companheiro, o empresário Jeffrey Epstein. A sentença de terça-feira foi o culminar de uma acusação que detalhou como Epstein e Maxwell usavam a influência para angariar e explorar várias jovens vulneráveis.
R. Kelly conhece esta quarta-feira a sentença por exploração sexual. O cantor norte-americano, conhecido pelo êxito I Believe I Can Fly, foi considerado o líder de um esquema violento e coercivo de abuso sexual de mulheres e crianças. O Ministério Público diz que Kelly, agora com 55 anos, não mostrou sinais de remorso e pede 25 anos de prisão.